alegria estar com os irmãos, sempre estou pela manhã, ajudando esta igreja, amada igreja, o qual o Senhor tem ainda me permitido estar com os irmãos. Confesso que sempre é um desafio, não sei porque o nosso coração sempre queima quando vê as necessidades. Hoje a minha sobrinha, que é missionária lá na região de Campinas, ela está aqui em casa, no Rio. Hoje ela falou na igreja, pude participar do culto lá pela internet. E como é gostoso ver os irmãos, a palavra de Deus se cumprindo, as orações da minha mãe sendo multiplicadas na vida de tantos outros familiares. Tudo isso para a glória do Senhor. Meus amados, nesse momento, diante da palavra, quero convidá-lo mesmo sentado. Deus abençoe ricamente a todos. Mais uma vez, a alegria está com os irmãos. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 até o 24. E depois do verso 35 até o verso 43. Esse texto, ele contém duas narrativas, que é chamada de sanduíche marcando. O que é isso? É quando uma história se entrelaça em outra história. Marcos começa a narrativa de Jairo, depois ele para a narrativa de Jairo, traz a narrativa da mulher que estava 12 anos sofrendo com hemorragia. Ele encerra essa parte e volta novamente à experiência de Jairo. E nós vamos atentar somente a vida de Jairo, porque as duas histórias têm um propósito muito específico: fortalecimento da fé. O fortalecimento da fé. Por isso, o tema da nossa mensagem é: firme a tua fé em Jesus Cristo. Queridos irmãos, como precisamos, no contexto que estamos vivendo, ter a nossa fé firmada em Jesus Cristo? Como precisamos? Até porque, se olhar no contexto político, social e todo outro aspecto, iremos ver uma grande instabilidade, mas em Cristo não há instabilidade. Se o Filho, Deus enviou seu Filho, Ele tem firmado nós de maneira sobrenatural, independente das circunstâncias do tempo presente, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Vamos então ao texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 5, verso 1 a 24, depois verso 35 até 43. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, talvez um pouco diferente da sua, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está doente, por favor, venha, põe as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Por que ainda continua? Para que continua incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morre, está apenas dormindo. A multidão riu-se de Jesus. Ele, porém, fez que todos saíssem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava
segurando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordem clara para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Te glorifico, Pai, te exalto. Digno o Senhor de toda a honra, de todo louvor. Pai, que a palavra ora foi lida, que o Senhor fala ao nosso coração. Pai, não sabemos como cada um adentrou a este santuário. Cantamos que devemos estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E muitas vezes nós estamos aos pés de Jesus, mas continuamos ainda incomodados com a dificuldade desse tempo presente. Pai, que a luz da palavra de Deus, a luz da esperança de Jairo, possamos, Pai, nesta noite ser profundamente impactados pelo Senhor. Querido amado Espírito Santo, fale a nossa mente, desça ao coração e transforme as nossas ações. Talvez alguém nesta noite adentrou este santuário, Pai amado, preocupado com situações das quais não tem resposta e precisam resolvê-lo amanhã. Assim como Jairo saiu de casa, deixou sua filhinha acamada, à morte, sem esperança no ponto de vista humano, ele se encontrou com Jesus. Mesmo diante das dificuldades que surgiram, Pai, ele firmou sua fé e, como resultado, pôde passar o dia com a sua filhinha sendo Deus, vivendo um tempo o qual não sabemos o tempo que o Senhor separou, mas o Senhor restaurou aquela vida. Pai, que nessa noite possamos também ver o agir sobrenatural do Senhor na vida daqueles que aqui se encontram. Cada um de nós que veio aqui nessa noite possamos sair com a resposta vinda da parte de Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Pai, ajuda-nos, Pai, dependemos de Ti, em Cristo Jesus, teu oro. Amém. Amém. Queridos irmãos, a grande ideia, a frase que fará você lembrar desse texto é: a fé em Jesus é o caminho para reescrever a nossa história. A fé em Jesus é o caminho para nós reescrevermos a nossa história. Eu não sei qual é a sua história, mas firmar a fé em Jesus é o caminho para reescrever a sua história. Quando nós observamos esse texto, não somente na vida de Lázaro, mas também naquela mulher que tinha fluxo de sangue, diante de Jesus, ele ouviu assim, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, põe as suas mãos sobre ela, cura para que ela viva. Já ele tinha tanta certeza, se Jesus colocasse as mãos sobre a filhinha dele, ela seria curada. E quando nós olhamos a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela diz assim: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, serei curado. É interessante que, na perspectiva de Jesus tocar, ou de tocar em Jesus, a fé está na mesma calibre, na mesma potencialidade de resultado, por crer em Jesus. Por isso, irmãos, é preciso firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E uma palavra que eu gostaria de fazer, uma pergunta que eu gostaria de fazer aos amados: qual área da sua vida está adormecida? Qual área da sua vida talvez já esteja morta, ou semi-morta, ou já está sem esperança alguma? Saiba que o mesmo Jesus que atuou na vida daquela mulher, na vida daquela criança, está aqui nessa noite. E aonde Jesus está, algo tremendo vai acontecer. Chegando logo à igreja, eu fui falar com o Maurício e perguntei pelo irmão dele, Marcos, não é isso, irmão? Com certeza, se você olhar para o Marcos assim que eu o conheci, ele já tinha sido tocado pelo Senhor, mas você poderia assim, ainda ter esperança, né, Maurício? A luta que esse jovem viveu, mas ele encontrou com Jesus. E segundo a palavra do Maurício, ele está buscando renovar de vida. Queridos irmãos, não existe outra resposta para qualquer situação do ser, a não ser Jesus. É interessante, queridos
irmãos, a forma que nós agimos. Salmo capítulo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Amém. E é interessante, queridos irmãos, que esse salmo, ele divide o grupo em dois, ele divide a igreja em dois grupos. Vamos aplicar aqui na igreja esse texto. Divide a igreja em dois grupos: aqueles que confiam no Senhor e aqueles que confiam na situação que está de acordo com a sua visão. Mas em que grupo eu estou? Com certeza nós oscilamos entre os dois grupos. Há um momento que nós estamos lá no monte, glorificando, chutando a pedra, dá glória a Deus, mas há um momento que nós estamos assim: ah, Senhor. Queridos irmãos, eu vejo nessa situação também uma identificação para nós como igreja. Porque, queridos irmãos, mesmo que nós tenhamos sido alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus, a maravilhosa graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, mesmo que sejamos transformados pelo poder do Evangelho, ter o nosso nome escrito no livro da vida, há momentos que nós estamos em alternância na nossa vida cristã. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Lá em Gálatas, em capítulo 5, ele fala da luta entre a carne e o espírito. Porque esta luta é constante, é isso que nos leva a ter uma fé amadurecida. Por isso eu quero usar, queridos irmãos, o texto da palavra de Deus para ajudar você nesta noite a ter uma fé fortalecida. É preciso ter a nossa fé firmada no Senhor, independente das circunstâncias. Porque, queridos irmãos, vivemos um tempo que precisamos renovar a nossa fé em Jesus Cristo. Precisamos. Somente uma fé fortalecida em Cristo superaremos as dificuldades do tempo presente, as provações. Vamos entender um pouquinho esse texto olhando o seu contexto. Quando João Marcos, para ser mais preciso, escreveu o seu evangelho, ele tinha como propósito fortalecer a igreja, o qual estava instalada em Roma. Uma igreja que tinha uma sociedade, uma igreja inserida numa sociedade onde o que valorizavam era a força, o domínio, o poder. Isso afetava profundamente a igreja. E tem outro agravante: foi essa sociedade que Jesus foi crucificado. Então, o rei daquela igreja, Jesus Cristo de Nazaré, foi morto pelos romanos. Então, imagina a situação da fé desta igreja. Porque essa igreja precisava ser uma igreja operosa, uma fé firmada em Cristo. E, queridos irmãos, vamos olhar o contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação meio caótica do ponto de vista político, ponto de vista religioso, ponto de vista social, familiar. Irmãos, como é difícil olharmos esse tempo presente. Confesso, irmãos, que quando eu estou orando pela manhã, eu clamava pela igreja perseguida, mas agora eu clamo pela igreja enganada, porque há muitos que estão sendo enganados, e eles não tomam cuidado com o que vocês ouvem nas redes sociais. Não aceita tudo como se estivesse tomando um copo d'água num tempo de calor. Não! Seja como os bereanos, avalie se aquilo que você está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus. Porque hoje nós vivemos um contexto de igrejas que estão sendo enganadas pela palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Mentiras estão sendo declaradas e muitos têm sido enganados. E aí nós precisamos pensar como os bereanos, mais perceptivos, mais inteligentes de Tessalônica, que eles examinavam tudo aquilo que Paulo expressava, pregava. Queridos, precisamos pensar nisso. Então João Marcos, ao escrever seu evangelho na própria igreja, talvez ele fez uma série de mensagens. Marcos buscava realmente fortalecer a fé da igreja, mostrando que Jesus
foi rejeitado, pregado numa cruz, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e voltará para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Precisamos crer no Senhor Jesus de Nazaré, queridos irmãos, firmar nossas estacas, não olhar as circunstâncias do tempo presente, que Paulo aos Romanos diz que as dificuldades do tempo presente não são para comparar com a glória em Cristo há de ser revelada. Então João Marcos, ele separou várias narrativas de Jesus para que pudesse, através dessas narrativas, trazer à igreja um tempo de fortalecimento da fé. E se nós observarmos a partir do capítulo 4 de Marcos, no verso 35 ao verso 41, ele narra Jesus atravessando o mar da Galileia, e ali Jesus fortalece a fé dos discípulos, exercendo autoridade sobre a natureza. Logo em seguida, lá em Gadara, Jesus fortalece a fé dos seus discípulos, mostrando que ele tem poder sobre potestade, sobre o diabo e os seus demônios. E logo em seguida, então, Jesus agora Marcos mostra, através da narrativa de Jesus, fortalecendo a fé dos discípulos, que Jesus tem autoridade sobre a morte, Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Então, logo nessa narrativa, vemos que a fé daqueles discípulos, daquela igreja, foi fortalecida, primeiramente sabendo que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Então, quando estiver chovendo, tiver um tempo difícil, olhe para o Senhor Jesus. Sabe que Ele tem o controle da natureza. Claro que temos que tomar cuidado, é questão natural. Então, quando você estiver diante de pessoas com situações difíceis, eu fui comprar sorvete com a minha esposa e entrei numa loja, uma sorveteria, estava fechada. E eu olhei o relógio, está abrindo agora. Eu falei, não, está abrindo, veio, abriu, está fechado. Não, eu fechei porque entrou um elemento aqui dentro, a polícia mandou para ele fechar tudo. Bom. Aí começamos a conversar, é cristão. Eu comecei a falar com aquela irmã. E ela falou, pastor, o que eu devo fazer? Devo deixar aberto? Olha, eu não sei o que você deve estar aberto. Você vai deixar ou não? Porque existe uma autoridade que está acima de mim que te deu essa hora. Mas existe um Deus que cuida de você. A palavra de Deus diz que Deus está presente. A palavra de Deus diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Então creia no poder de Deus. E se alguém entrar aqui e começa a falar do amor de Deus ao coração dela. Então eu orei pelaquela senhora, a abençoei, comprei o sorvete de minha esposa e fui para minha casa. Queridos irmãos, muitas vezes nós estamos aprisionados, porque não sabemos o poder que o nosso Senhor Jesus tem. E precisamos exercer esse poder. Isso vai acontecer a todo momento. E olhando agora o texto, meus irmãos, exatamente esse foi o propósito de João Marcos, fortalecer a igreja através dessa narrativa da vida de Jairo. Os versos 5, voltando ao texto, os versos 20, versos 5, capítulo 5, versos 21 a 24, fala que o fortalecimento da fé em Cristo inicia quando reconhecemos a nossa incapacidade. Qual o tema da mensagem? Fé firmada em Jesus Cristo. E o fortalecimento dessa fé firmada em Jesus Cristo tem o seu passo inicial, quando você entende que você não tem capacidade ainda. Observe o texto. Jesus era esperado por uma grande multidão, verso 21. Então Jesus entrou novamente no barco, depois da experiência que havia ocorrido anterior, fortalecendo a fé dos discípulos, e foi para o outro lado. E uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. E diante desse aglomerado de pessoas, lá no verso 22, olha o que acontece. Chegou um homem, o texto diz que chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Queridos irmãos, estar na presença de Jesus não é um caminho fácil. Iniciar uma jornada de fortalecimento da fé não é um caminho fácil. O texto diz que Jairo estava no meio de uma grande multidão, e ele se aproximou, ali já havia um homem chamado Jairo,
Porque Jairo compreendeu que a única forma de ele poder ter resultado daquilo que tanto preocupava, que era a sua filhinha, é estar na presença de Jesus. E muitas vezes nós fazemos isso no final do caminho, fazendo tantas outras coisas para depois estar na presença de Jesus. Irmãos, agora quem era Jairo? Jairo, olhando o texto, era um líder da sinagoga. E é interessante que a citação do nome dele indica homem de prestígio, pois era um membro bastante influente de uma comunidade. E além disso, ele era dirigente da sinagoga, local que os judeus se reuniram para orar, dedicar leitura à exposição da palavra. E uma coisa importante que nós observamos na vida de Jairo, que ele é citado nos 3 evangelhos, tanto em Marcos, aliás, tanto em Mateus quanto em Lucas. Isso mostra a importância que deram. E Mateus destaca que ele era um chefe. E a palavra utilizada por Mateus no original é um governador, era um homem com autoridade, era um líder, era um administrador, não era alguém qualquer, era um comandante. Então observe esse homem que tinha títulos, tinha poder, tinha autoridade, abaixo dele havia homens que deviam obedecê-lo. Esse homem não tinha nada diante de uma necessidade tão pequena aos pés de Jesus. Jairo era uma pessoa influente, importante, que ocupava uma posição de destaque. Contava com tantos recursos, mas ele era impotente diante da situação. Porém, a sua situação privilegiada não fez solucionar, curar sua filhinha de 12 anos. E diante então da sua incapacidade, o que ele fez? Olha o texto. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, aonde está prostrando os seus pés? Aonde você está se colocando diante de uma grande necessidade? A quem você está buscando? Agora, quando pensamos sobre Jairo, não que Jairo conheceu a respeito de Jesus, porque na realidade ele era um líder religioso e o contexto que Jesus estava vivendo, o maior adversário era exatamente pessoas como Jairo. Então, quando nós observamos Jairo, possivelmente ele ouviu a respeito de Jesus na cidade de Cafarnaum, que foi o local onde Jesus estabeleceu o seu ministério, a sua base. Possivelmente Jairo ouviu muitas mensagens, testemunhou, foi testemunho ocular de milagres. E é interessante observar que em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui tem um segredo, queridos irmãos. Ouça a palavra de Deus. Irmãos, eu fico admirado como o pastor foi em vários grupos, não tem como responder, mas como as pessoas copiam as coisas sem perceber aquilo que estão fazendo. Qualquer pensamentozinho já passa para frente sem perceber. Meu Deus, tenha misericórdia, divulgue a palavra de Deus. Irmãos, nós temos um site, nosso irmão sabe que eu deixei o ministério aqui desta igreja para estar atuando no Ministério Novos, que é um trabalho voluntário que eu faço e que Deus tem me direcionado a isso. Eu tenho essa semana perguntado a Deus o que o Senhor quer realmente, porque eu tenho visto tanta necessidade em outras igrejas que eu estou ajudando. E é uma ajuda pequena diante de necessidade. Eu tenho questionado, Deus, o que o Senhor quer realmente? Então, pensando nessa preocupação da palavra, lá no site, escrito a Bíblia, tem vários materiais disponíveis para que você possa estudar, fazer um pequeno grupo, fazer um grupo de estudo no seu lar. E eu pensei, talvez tenha pessoa que não conhece a Bíblia, então eu fiz um material mostrando o que é um texto, contexto, versículo, capítulo, de maneira bem simples. Irmãos, é exatamente isso, porque Jairo ouviu falar de Jesus. Agora, a postura de Jairo nos chama atenção para aquele que deseja ter uma fé fortalecida. Primeiramente, Jairo saiu da teoria para a prática. Irmãos, Jairo, ele não seguiu o caminho que outros líderes estavam seguindo. Jairo seguiu o caminho que Jó seguiu. Jó, diante de grande dificuldade, ele ficou firme no Senhor,
E lá em Jó 42, verso 5, diz, ele fala: Senhor, agora eu te conheço. Agora eu te conheço. Irmãos, quer conhecer Jesus? Momento de grande dificuldade é uma ótima oportunidade de conhecer a Jesus. Depende da forma que você encara a dificuldade. E Jairo, como Jó, ele compreendeu que a dificuldade o levou a conhecer a Jesus. E agora Jairo, que teve uma experiência ouvindo a respeito de Jesus, vê uma necessidade e fala assim: eu vou atrás de Jesus, porque ele tem poder para curar. Então, primeiramente, podemos ver que Jairo sai da teoria para a prática. Irmãos, não conte experiências só dos outros. Comece a contar as suas experiências. Qual foi a sua experiência hoje de manhã lendo a palavra de Deus? Eu tenho uma forma diferente de ler a palavra de Deus. Eu vou pulando, e é gostoso quando eu vejo uma coisa que eu estou lendo aqui, confirma ali na frente, aí eu fico pensando: Deus é lindo demais. É lindo demais, o nosso Deus é lindo demais. Então, queridos irmãos, tenha a sua própria experiência. Então, Jairo saiu da teoria, mesmo sendo um líder religioso, assim como Nicodemos, ele buscou Jesus. Qual a atitude que ele teve? No segundo momento, ele submeteu ao senhorio de Cristo. O texto diz lá no verso 22, da parte A, que Jairo dobrou seus joelhos aos pés do Senhor. E outra coisa mais importante, ele tinha plena convicção que Jesus tinha poder. Olha o que ele diz: por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Nossa, que coisa tremenda. Jesus, eu tenho plena certeza, se o Senhor for lá, colocar tuas mãos, ela será curada. Fortalecer a nossa fé, queridos irmãos, nós vamos partir de um princípio, que nós somos incapazes de resolver. Incapazes. Dificuldades são excelentes oportunidades para ter a nossa fé fortalecida. Eu quero que você coloque em oração em alguns minutos aquilo que está incomodando você. Apresente ao Senhor agora. Coloca para o Senhor. Eu tenho feito isso constantemente em algumas situações. Tem sido tão importante para mim, não somente pregar, mas exercer. Então coloque na oração agora. Porque os versos 35 e 36 mostram que o fortalecimento da fé em Jesus exige uma postura inabalável. Primeiramente, o fortalecimento exige um reconhecimento da sua incapacidade. Você não é nada. Vá aos pés de Jesus. E no segundo momento, exige uma postura inabalável, profundamente arraigada. Olha o que diz o texto. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continua incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Irmãos, é interessante observar agora aqui essa narrativa da situação anterior para entender o que é ter uma fé inabalável. Porque, irmãos, é preciso ter uma postura inabalável. Mesmo que você há uma guerra interna muito grande, imagina Jairo, ele está aos pés de Jesus, Jesus caminha com Jairo, vai em direção à sua casa, de repente aparece uma mulher, desejosa de encontrar com Jesus, toca em Jesus, e Jesus resolve parar e perguntar. Agora imagina Jairo como ele estava naquela inquietação. Ai, meu Deus, demorando. Aí depois que Jesus atende aquela mulher, Jesus começa a caminhar. Ao pessoal chega: Jairo, olha, não precisa mais.
para de incomodá-lo, porque sua filha já está morta. E é interessante, irmãos, que a palavra que eles usam para incomodar, no grego, é uma palavra muito pesada. Ela representa, queridos irmãos, assédio, angústia. Na sua origem, possivelmente deriva de uma palavra primária que significa esfolar. No grego, significa uma sensação de estar incomodando, oprimindo, assediando, angustiando. Aqueles homens estavam dizendo: Jairo, você está muito pesado, falando para Jesus, você está incomodando Jesus, abandone Jesus, largue. E queridos irmãos, como é importante pensarmos nisso. David Garland, escritor expositor bíblico, ele diz: fé é a confiança em meio à desesperança. É no meio da desesperança que nós vamos ter uma fé fortalecida. Porque Jesus, naquele momento em que Jairo estava sendo ali assistido, de repente chega essa palavra, Jairo. E queridos irmãos, quantas vezes é difícil para nós mantermos de forma intocável a nossa postura diante de palavras tão difíceis? Quando parece que está indo tudo bem, está tudo errado. Jairo, que estava tranquilo, dizendo: agora Jesus vai para a minha casa, e alguém diz: olha, acabou, ela está morta, não tem mais jeito. É como se houvesse uma sentença de morte para essa menina, como para aquela mulher, que é interessante, o período é de 12 anos. Quando aquela menina nasceu, aquela mulher começou com a sua enfermidade, 12 anos de enfermidade, havia um decreto de morte para aquela mulher, e Jesus deu um basta. E agora essa menina de 12 anos, onde a morte chegou, Jesus falou: basta, aqui é a morte da morte. Eles vão precisamos pensar nisso. Por isso é importante termos uma postura correta, uma postura inabalável, profundamente arraigada. São esses momentos que precisamos lembrar da palavra de Deus. Por isso, Mateus capítulo 11, verso 28, é o texto que precisamos sempre estar na mente. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, abatidos, angustiados, tristes, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aqui é Jesus falando para a igreja. Eles vão, quando o momento estiver mais difícil na sua vida, firme as suas estacas no Senhor, vá para a palavra de Deus. Foi exatamente o que Jairo fez. Jesus, no verso 35, falou: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra. Não te mandei eu ser forte por ti. Queridos irmãos, precisamos da palavra, ficar a palavra de Deus em nossa vida. Jairo, uma postura inabalável, profundamente arraigada, não deu ouvido às notícias ruins, não se desesperou, mas deu ouvido a Jesus. Falou o quê? Jairo, não tenha medo, apenas creia. Fala para o seu irmão: não tenha medo, apenas creia. Há um Deus que cuida de ti. Irmãos, eu tenho aplicado aquilo que eu tenho ensinado na minha vida. Eu tenho feito isso. Não pode ser diferente. É como Jesus falou aos discípulos: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não sei em que momento você está na sua vida, mas é necessário que você compreenda que você não tem capacidade para resolver a situação. Vai para os pés de Jesus e mantenha uma postura inabalável. Não olhe os resultados. Sabe por quê, queridos irmãos? Os versos 37 a 43 nos traz um pouquinho de preocupação. Porque o fortalecimento da fé em Jesus nos leva a viver uma nova história. Primeiro, eu preciso reconhecer a minha incapacidade.
Segundo, é preciso compreender que eu tenho que ter uma postura inabalável, profundamente arraigada. E agora eu tenho que crer que eu vou viver uma nova história. Olha o que diz o texto. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto e com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez com que todos saíssem. E levou o pai, a mãe e a menina, os 3 discípulos, para o quarto onde ele estava. Irmãos, vamos pensar novamente no que eu falei aqui. Logo no início, eu falei do Salmo 20, verso 7, 2 grupos distintos. O texto diz que uns confiam em carros e cavalos. Porque carro e cavalo, naquele contexto, era poder e autoridade. É como olhar para o poderio bélico dos Estados Unidos. Mais ou menos isso. Agora, nós confiamos no nosso Senhor. Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Não vem do monte, que representava autoridade e poder, mas vem do Senhor que tudo construiu. Observe, primeiramente, viver uma nova história, infelizmente, não está ao alcance de todos. O texto afirma que o fortalecimento da fé nos leva a viver uma nova história. Mas viver uma nova história não está ao alcance de todos. Porque olha no verso 37, Jesus deteve a multidão e não permitiu que ele o acompanhasse. Observe aqui, Jesus estava vindo, uma grande multidão acompanhava Jesus, e aqui Jesus cura a mulher, e agora Jesus vai em direção à casa de Jairo. O que aconteceu com essa multidão? Queria acompanhar Jesus. Jesus falou assim: não, vocês não têm nada comigo, vocês ficam aí. É interessante observar aqui, queridos irmãos, que existe um conceito que é muito perigoso, que diz assim: todos são filhos de Deus. Isso é uma grande mentira. Todos são criaturas de Deus. João capítulo 1, verso 12. Observe o texto que diz: mas a todos que nele creram, deu o poder de se tornar filhos de Deus. Observe o texto: mas a todos que nele creram, deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então, sem nele crer, não é filho. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Mas no momento que eu entendo que eu sou pecador, Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então aqui uma condenação. Por isso Romanos 5,8 diz: mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você não é uma nova criatura, se você não teve um encontro real e pessoal com Jesus, você vai conhecer o Jesus da história. Por isso que é preciso ter um encontro real e pessoal com Jesus. Haverá um dia em que todos nós estaremos diante de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11. E o verso de 11 em diante fala que vão abrir vários livros. E lá no versículo 15 do capítulo 20 do Apocalipse está o livro da vida. E neste livro da vida, Deus vai abrir este livro e vai observar Gustavo. Gustavo está aqui. Dilei. Dilei está aqui. Agora tem um nome específico no livro da vida. Quando você chegar diante de Jesus e Jesus perguntar assim: Robinei, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Senhor,
preciso ter certeza da salvação. É preciso ter certeza. Então, queridos irmãos, por isso que eu estou afirmando que, infelizmente, muitos não se irão alcançar. Por isso, nesta noite, se porventura você não teve encontro real e pessoal com Jesus, faça ainda nesta noite. Declare que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Agora, queridos irmãos, uma nova história, infelizmente, não está ao alcance dos incrédulos. Primeiramente, não está ao alcance daqueles que não tiveram encontro com Cristo. E uma nova história também não está ao alcance do incrédulo. Agora, deixa eu mostrar aqui. Aqui, quando eu falo incrédulo, não estou falando se é salvo ou não. Amém? Eu estou falando que é o grupo que está caminhando. Porque a incredulidade nos impede de ter conhecimento das coisas de Deus. Observe o texto. A incredulidade nos leva a focar nas tradições e não no sobrenatural. Observe o texto. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu uma grande multidão, muitos choros e lamentações. Quem eram essas pessoas? Elas estavam ali sofrendo de forma empática? Não. Aquilo ali era um costume palestino, onde pessoas eram contratadas para que pudessem chorar, demonstrando um ato público de luto. Então aquelas pessoas foram contratadas para chorar. E quando Jesus então chega, essas pessoas que foram contratadas, aqui que eu estava falando, quando ele começa a falar, ele fala, não, isso é mentira. Então, queridos irmãos, quando a pessoa foca na tradição e não olha no sobrenatural, ele deixa de viver os milagres do Senhor. Outra coisa importante também a destacar, observando o texto, é quando, conforme o verso seguinte, a incredulidade nos leva a olhar aquilo que está diante dos nossos olhos naturais e não nas palavras de Jesus. Primeiramente, houve aquele tumulto de choro de pessoas seguindo tradições. Agora, em segundo momento, quando Jesus fala, a criança não morreu, está apenas dormindo, a multidão riu. Por que a multidão riu? Porque elas não estavam vendo, elas estavam vendo uma morte. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos só com os olhos naturais as coisas espirituais, nós não vivemos a experiência do milagre. Por isso é importante as palavras de Jesus. Quero trazer uma clareza melhor nessa situação, observando a vida de Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus. Entretanto, os discípulos chegaram alegremente, falando assim, nós vimos o Senhor. Aqui que Tomé diz, lá em João capítulo 20, verso 25, não acreditarei se não vir a marca dos pregos nas mãos, e não puder botar meus dedos aonde ele foi ferido pela espada, pela lança. Aqui Tomé é um discípulo de Jesus, mas ele não conseguia ver, eu não acredito, façam ver. Há muitos que estão vivendo assim, não desfrutam do milagre, porque não conseguem ver aquilo que está no sobrenatural. Tanto é que Jesus, logo em seguida, ponha o seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha a sua mão na marca ao meu lado, não seja incrédulo, mas creia. Aqui Tomé leva uma advertência, por isso que eu falo que a incredulidade, você pode ser uma pessoa salva no Senhor Jesus, mas se você é uma pessoa incrédula, você não vai presenciar o milagre do Senhor, a maravilhosa graça de transformação. Jesus ainda afirmou, você crê porque viu? Feliz aqueles que creem sem ver. Queridos irmãos, a incredulidade nos leva a olhar. Agora, a incredulidade também nos impede de viver milagres de Jesus. Olha o texto. Levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos. É interessante que Jesus só acrescentou neste grupo a mãe da menina. Jesus saiu de onde ele estava, deixou já um grupo para trás,
Jesus então chega à casa de Jairo, apenas acrescenta a mãe, a mulher de Jairo, o restante fica tudo fora. Por quê? Incredulidade. Queridos irmãos, ter uma fé fortalecida para reescrever uma nova história. Comece a crer no sobrenatural. Eu não tenho autoridade para dizer que você está curado, mas eu tenho autoridade para orar por você, e isso eu faço em qualquer lugar. Eu preciso orar e crer que Jesus tem poder de curar, e isso eu vou fazer certo. Quem vai ter autoridade de curar é o Senhor Jesus de Nazaré, mas eu preciso crer. Por isso eu creio que Jesus cada dia está reescrevendo a minha história. Por maior dificuldade que venhamos a passar, há um Deus que cuida de ti, e Ele está reescrevendo a sua história. Jesus está cuidando de cada detalhe. Cada detalhe. Por isso, queridos irmãos, quando nós vivemos esse sobrenatural, quando nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, quando nós firmamos as estacas, crendo na postura inabalável diante do Senhor, e quando nós não deixamos que a incredulidade invada a nossa vida, o resultado é a vida normal. Verso 42. Jesus deu ordem clara para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e mandou que desse alguma coisa para aquela menina comesse.